Geralmente, as tarefas mais importantes são aquelas que a gente adia fazer. Esse é um primeiro ponto, né? Eu queria começar o nosso papo trazendo aqui um cara que eu acredito que você deve gostar bastante, é um cara que eu admiro bastante também, que é o Tim Ferriss. Eu gosto muito. Ele fala num livro, o Trabalho 4 Horas por Semana, ele diz uma frase que é assim, foque-se em ser produtivo em vez de focar-se em estar ocupado. O que você acha que é o que ele quis dizer com esse trecho aqui no livro? Bom, primeiro você falou do Tim Ferriss, eu só tô aqui por conta do Tim Ferriss. É mesmo? Esse livro, Trabalhe 4 Horas por Semana, ele mudou minha vida. Não que eu trabalhe 4 horas por semana, muito longe disso. Nunca vou trabalhar provavelmente isso. Não sei se o Tim Ferriss trabalhou apenas isso também. Mas eu lembro até hoje, eu estava na rodoviária de Campinas. E aí tinha uma livraria, eu fui perder um tempo na livraria, como eu sempre fazia. E eu vi a capa do livro do Tim Ferriss, era branca e dourada, com um cara numa rede. E tinha lá, trabalhe 4 horas por semana, fique rico... Tinha uma outra coisa assim, e viva onde quiser. Daí eu falei, caramba, que livro interessante. Eu li aquele livro e falei, eu não sei o que, não sei quando ou como, mas um dia eu vou ter um negócio na internet. Aquilo ficou na minha cabeça e na frente acabou acontecendo. Então o Tim Ferriss, ele mudou minha vida. Esse livro não é o melhor livro que eu já li. Se eu ler esse livro hoje, eu vou achar ele ruim, muito provavelmente. Mas naquele momento me deu um gatilho para ter uma ideia de um dia criar um negócio online. E você acha que essa questão aí de você focar em ser produtivo e em vez de estar ocupado, chega mais ou menos um pouco naquela comparação que acho que eu já vi você falar bastante também, de a diferença de você ser esperto e de você ser inteligente? Eu acho que são coisas diferentes, né? Eu sempre falo que o meu pai é a pessoa mais inteligente que eu conheço. Tá. Talvez até tenha um gancho, sim. Eu acho que eu entendi onde você quer chegar. Mas eu sou mais esperto. Porque mesmo meu pai sendo mais inteligente, eu aloquei a minha menor inteligência numa área que é mais rentável, que é o mercado financeiro. E essa questão entre estar ocupado e ser produtivo é mais ou menos a mesma coisa. Se eu quiser, eu posso passar o dia altamente ocupado e mesmo assim não produzir nada. Eu posso ficar só respondendo os 1000 convites que chegam no WhatsApp, ao invés de botar uma pessoa para fazer isso para mim, por exemplo. Posso ficar olhando minha caixa de e-mail, que vai ter infinitas ofertas de coisas que eu não quero comprar. Eu posso ficar vendo um monte de detalhes, fazendo um verdadeiro trabalho de Sísifo, né, que da mitologia era um cara que foi condenado a rolar uma pedra muito alta até o topo de uma montanha e quando chegava lá, ela rolava abaixo para ele recomeçar a tarefa. Então você vai estar ocupado o dia inteiro, mas não vai ter produzido nada no final das contas. E ser produtivo não, você pode passar 1 hora do seu dia produzindo, mas aquela 1 hora pode ser alocada em algo que vai mudar a sua vida. Tem aquela ideia do Pareto, que ela se popularizou até por conta do Tim Ferriss, eu acredito. Ela era muito uma ideia no âmbito da economia e ela saiu dessa área. E ele fala disso no Trabalho 4 Horas por Semana, que é a ideia do 80-20, né? O Vilfredo Pareto, ele era um economista italiano, cientista político, um polimata, ele tinha conhecimento de várias áreas, e ele foi estudar a distribuição de terras na Itália. E ele viu que 80% das terras pertenciam a 20% das famílias. E aí criou-se com isso o 80-20, essas relações, né? De, por exemplo, 80% do retorno de um portfólio é vir de 20% dos ativos. Tem vários retornos que você pode conferir que acontece assim na prática. Só que uma conclusão do Pareto que é menos divulgada é que ele foi olhar mais a fundo essas famílias, né, que faziam parte dos 20% que tinham 80% das terras. E ele viu que dentro daqueles 20, tinha 20% que era dono de 80% dos 80%. Então, se você faz a relação percentual, fica 4 para 64, e dentro desses 4 tinha 20%, 0,8, que eram donos de 80% das 64% das terras. Então, ficava uma relação de 0,8 para 51% no final das contas. E na nossa vida tem coisas que são assim. Você coloca 0,8% do seu tempo alocado em uma certa atividade que vai ser responsável por 50% do resultado no ano, às vezes. Isso acontece muito no mundo de lançamento de produtos online. O cara ele faz todo um trabalho para, na abertura do carrinho, ele ganhar mais dinheiro do que ele ganhou nos 5 meses anteriores. Eu tenho 4 datas onde eu abro o carrinho, então eu posso falar que eu vendo muito 4 dias dos 365 do ano. Então dá um pouco mais de 1%, e esses 4 dias são responsáveis por mais de 50% do faturamento da marca Bruno Perini. Então eu tenho essa questão do Pareto na minha vida. Então o que mais agrega a minha vida hoje é a produção de conteúdo, por exemplo. Eu posso fazer muita coisa na minha empresa, eu posso olhar mais de perto a área do RH. Não é a melhor alocação de ativos. Eu posso, por exemplo, olhar mais de perto a área da contabilidade, posso olhar a relação com as startups que a gente tem no portfólio. Nada disso vai ser uma melhor alocação de ativos comparado a estar em frente a uma câmera gravando, no meu caso.
Eu sou mais produtivo fazendo isso. E como é que alguém que não tem a rotina que o Bruno Perini tem, uma pessoa que talvez esteja até num ramo completamente diferente que o seu, consegue localizar dentro da vida dele, do cotidiano dele, o que ele tá sendo produtivo e no que ele tá se mantendo ocupado? Geralmente, as tarefas mais importantes são aquelas que a gente adia fazer. Esse é um primeiro ponto, né? Entre aquilo que é importante porque vai fazer a sua vida decolar e aquilo que é urgente, é pagar as contas que estão vencendo naquela semana, é tomar uma série de providências imediatas que, no final das contas, até são importantes, mas naquele prazo, mas não te levam adiante, o urgente costuma ganhar no importante. Essa é a primeira área. Fora isso, você tem que pensar em que local você quer chegar. Se você pensa assim, daqui a 5 anos eu quero ter muito mais dinheiro investido, eu quero estar mudando de carreira, eu quero ter uma outra profissão. Então, toda hora que eu for fazer alguma coisa, tem que se perguntar, né? Isso que eu estou fazendo é realmente algo que vai me levar mais perto desse objetivo ou não? Se não for, então provavelmente você está ficando só ocupado. E não tem como você não estar ocupado se você não tem ninguém para delegar tarefas, né? Mas dentro da sua rotina, você tem que ter um tempo dedicado para aquilo que é realmente importante e que vai mudar a sua vida no longo prazo. Que seja 1 hora do seu dia. E o mais interessante é que você tente fazer isso pela manhã, porque a chance de não fazer é muito menor. Tem uma frase daquele autor americano, Mark Twain, onde ele diz que se você tiver que comer um sapo, faça-o pela manhã. Se tiver que comer 2, coma o maior primeiro. Porque fica mais fácil depois, né? Então, coloque como prioridade do seu dia aquilo que é mais importante. Até porque, se você faz o mais importante do dia de cara, aquele dia já foi produtivo. Você pode não produzir mais nada o dia inteiro, mas você vai ter a sensação de que, olha, o mais importante eu já entreguei. Agora, quando é o contrário, você faz 1 milhão de coisas pequenas, mas todas desimportantes, no final do dia você fala, cara, eu fiquei rodando uma barata tonta e não produzi nada.